Amados irmãos e irmãs, creio ser muito importante mostrar como que, na prática, esta devoção à Santíssima Virgem, esta total consagração, como ensina São Luís Maria Grignon de Montfort, como tem sido provada a sua eficiência no decorrer da história. São Luís Grignon de Montfort, ele mesmo já mostra isto através dos seus escritos e do testemunho que ele dá da eficácia desta consagração, da vivência desta devoção nas missões que ele realizou. São Luís Maria Grignon de Montfort, este grande missionário francês do século XVII, XVIII, ele realizou centenas de missões na região onde ele viveu, sobretudo no norte da França, na região da Bretanha, da Normandia, da Vendéia, aquela região toda que ele evangelizou. Aquela região era, até então, a região mais fria na fé, a região onde as pessoas eram muito indiferentes, mais indiferentes à religião, não frequentavam muito a igreja, não observavam os preceitos, a Santa Missa, não frequentavam os sacramentos e havia, portanto, um terreno muito fértil pela ignorância religiosa e pela falta de prática da religião, um terreno muito fértil a influências de ideias erradas. Foi por isso que aquela região tornou-se um grande foco de difusão da heresia jansenista, que consiste na negação, portanto, da autoridade do magistério da Igreja e de vários outros dogmas de fé. É uma heresia protestante e que naquele tempo começou a atingir muitos católicos, muitos cristãos ali então despreparados. E esta consagração, ela foi usada por São Luís Grignon de Montfort nas suas missões como meio de fortalecer a fé das pessoas. São Luís realizava a missão como qualquer outro padre zeloso do seu tempo. Pregava o Evangelho, ensinava o catecismo, convidava as pessoas ao seguimento de Jesus Cristo, a deixar o pecado, a viver na graça de Deus. As missões naquele tempo demoravam semanas, às vezes até meses. Hoje as nossas missões são tão rápidas, às vezes demoram alguns dias apenas, ou um fim de semana, ou no máximo uma semana. Naquele tempo não, eram semanas ou mesmo meses. E eram missões que visavam de fato aquela conversão da população onde se realizavam estas missões, que levava as pessoas à reflexão sobre o sentido da vida, que chamava as pessoas à renúncia de todas as coisas que eram contrárias à vontade de Deus, a renúncia daquilo que era contrário ao projeto de Jesus Cristo e que, ao mesmo tempo, proporcionava às pessoas um conhecimento melhor da fé, que levava as pessoas a elevarem os seus sentimentos, como nos convida o Santo Apóstolo, corações ao alto, como nos diz a liturgia, que convidava as pessoas a realmente estabelecerem como meta, a grande meta da sua vida, a união com Deus no amor, a busca da sua santificação. E desta forma, os missionários proporcionavam também a ocasião da reconciliação, ou seja, da confissão, para que as pessoas pudessem concretamente manifestar a sua adesão a Jesus Cristo, o desejo de viver o batismo que já haviam recebido. Portanto, ele fazia isto como todos os missionários do seu tempo. O diferencial era este. O diferencial é que, além de ser um grande santo, um homem de profunda oração e de uma coragem realmente vigorosa de apresentar a verdade do Evangelho sem peias, sem mutilações, sem falsificações ou sem fáceis concessões ao mundo, além de ter esta característica que realmente o tornavam um homem admirável no cumprimento da sua missão, também ele usava o método de Jesus Cristo. Aqui está o grande diferencial. São Luís Grignon de Montfort, ele teve justamente a intuição de não fazer algo de novo. O que é, entre aspas, diferente em São Luís foi o fato de ele fazer igual a Jesus. Jesus, como foi o método de evangelização de nosso Senhor Jesus Cristo? O método de evangelização de nosso Senhor Jesus Cristo foi este.
Depois de ter iniciado a sua vida apostólica, depois de ter, portanto, cumprido este tempo junto com Nossa Senhora, diz a Bíblia, sempre submisso, embora sendo Deus, mostrando a importância da humildade, da submissão e da obediência. Depois de ter vivenciado este grande retiro de 30 anos, por assim dizer, ele começa a pregação do Evangelho. E o seu método foi este, foi ensinar as verdades de fé, aquilo que era necessário para que as pessoas se salvassem, a mostrar com a sua vida as virtudes que eram necessárias um cristão de fato vivenciar. Depois de ter ensinado todo o caminho de santificação e de salvação, depois de ter fundado a igreja e deixado a igreja para poder então continuar ensinando as verdades de fé, confirmando as pessoas no caminho de santidade, distribuindo a graça por meio dos sacramentos. Depois de ter feito isto, como é que ele encerra a sua missão? Nos diz a Sagrada Escritura que Jesus ele encerra a sua missão entregando a igreja inteira aos cuidados de Maria, consagrando todos a Maria Santíssima, para que com este gesto eles pudessem ter, portanto, em Nossa Senhora uma guia, um auxílio, um sustentáculo, uma poderosa intercessora e formadora que os ajudaria, que nos ajudaria como igreja a colocar em prática tudo o que Ele mandou, a fim de que nós obtivéssemos a santificação e a salvação. Portanto, era assim que São Luís Grignon de Montfort terminava as suas missões. Depois que ensinava o Evangelho, convidava todos, de fato, a um seguimento mais perfeito de Jesus, proporcionava a todos a reconciliação por meio da confissão sacramental. É importante aqui abrir um parênteses, confissão comunitária não vale, confissão comunitária é proibida pela Igreja, portanto, não é esta confissão a qual me refiro, a confissão é individual com o sacerdote, chamada confissão auricular. Então, fechando aqui a observação, depois de ter então reconciliado as pessoas, São Luís Grignon de Montfort, ele repete o gesto de Jesus. Ele, portanto, pelo ato de consagração, ele entrega todos ao coração de Maria. Depois de ter ensinado o que é a devoção e como ela nos beneficia em nossa vida espiritual, ele, portanto, leva todos nos últimos dias da missão a fazerem esta consagração. Eu tive a oportunidade de ver na França, quando fiz ali a peregrinação, nas cidades onde São Luís ensinou e onde ele está sepultado, duas destas folhas, que naquele tempo já havia imprensa, e, portanto, a tipografia, e, portanto, era possível imprimir as fórmulas da consagração total a Nossa Senhora. Embora a maior parte das pessoas fossem analfabetas naquele tempo, mas ele lia, elas repetiam e depois elas assinavam. Alguns apenas com um X, porque não sabiam escrever. E São Luís assinava embaixo como testemunha daquela entrega total a Maria, renovando os votos batismais, renovando a consciência da fé e colocando-se ali debaixo da proteção e da autoridade de Maria, para que com ela aprendessem a colocar em prática tudo o que Jesus mandou. Assim ele encerrava as suas missões nos lugares onde ele evangelizou, levando todos a fazer esta consagração que depois ele ensinou no Tratado da Verdadeira Devoção com mais detalhes e profundidade. E o que aconteceu? O que a história nos narra a respeito destas consagrações? Qual foi o efeito pastoral destas consagrações? Sabemos que alguns anos depois que São Luís evangelizou, 70 anos depois, melhor falando, veio a Revolução Francesa. A Revolução Francesa que foi uma grande desgraça, não só para a Igreja, mas para toda a humanidade, que em nome da liberdade disseminou a ditadura, que em nome da tolerância oprimiu as pessoas, que em nome de uma igualdade assassinou milhares de pessoas, especialmente sacerdotes, religiosos, bispos e aqueles que quiseram se manter fiéis. A Revolução Francesa foi a primeira grande ação revolucionária para poder tentar tirar do coração do povo a sua fé e que depois fracassou, mas que fez muitas vítimas naquele tempo. A Revolução Francesa obrigava as pessoas, sacerdotes ou fiéis, a um juramento pela qual renunciavam
a autoridade da igreja sobre eles. E desta forma, se vinculavam ao governo revolucionário como a grande autoridade sobre eles. E aqueles que se recusassem a fazer tal juramento, eles então eram considerados inimigos da nação e assim eram sentenciados à morte. A maior parte deles na guilhotina, aí o famoso instrumento de martírio que foi a guilhotina, pela qual passaram milhares de sacerdotes, religiosos, religiosas e fiéis do povo. E é interessante que aquela região que São Luís evangelizou e na qual ele ensinou a consagração e o rosário, o terço de Nossa Senhora, aquela região de fria que era, de indiferente que era para com a religião, tornou-se a mais fervorosa, de forma que no tempo da Revolução Francesa foi o lugar onde mais resistiu a toda essa infectiva revolucionária, rejeitando ali esta negação da fé. E por isto mesmo foi a região que mais deu mártires para a igreja, onde as pessoas mantiveram-se fiéis, porque compreenderam a fé e se esforçaram de vivenciá-la. Mesmo que naquele tempo, quando a Revolução veio, eram muito poucos da época de São Luís que sobravam, mas os seus filhos e netos, que aprenderam a fé e que viviam a verdadeira devoção nessa consagração e na reza do terço, então mantiveram-se a fé e tiveram força, coragem suficiente para poder antes perder a vida do que a comunhão com Cristo, antes aceitar o martírio do que a apostasia para salvar a sua pele. Meus amados irmãos, portanto, um método de santificação apresentado aqui no Tratado da Verdadeira Devoção mostrou-se muito eficiente, não apenas neste caso testado pela Revolução Francesa, como na vida de muitos outros santos que depois realmente realizaram esta consagração e que nos dão o testemunho de que ela é eficiente. Recomendando, portanto, a todos que conheçam e vivam a consagração ensinada no tratado, nós estamos ajudando a fortalecer a fé e o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, da maneira mais perfeita, da maneira como Ele ensinou.